esta é mais uma edição especial do TVMP Entrevista com convidados da Semana do Ministério Público 2025, que tem como tema a inteligência artificial no MPMG, Futuro Responsável. Eu converso agora com o jurista Nelson Rosenwald, que é advogado e procurador de justiça aposentado do MPMG, que participou da reforma do Código Civil e veio falar aqui no nosso encontro sobre as dimensões da responsabilidade civil com o uso da inteligência artificial. Tudo bem, doutor Nelson? Tudo Obrigada bem, por Laura. ter vindo conversar conosco. Prazer enorme. Doutor Nelson, como é que a inteligência artificial tem sido discutida à luz do Código Civil? Boa pergunta, e eu acho importante introduzir você que está nos vendo para esse assunto, porque, Laura, a discussão da inteligência artificial no direito civil se dá em dois níveis. No nível macro, a primeira questão é o chamado constitucionalismo digital. O que é o constitucionalismo digital? É uma ideia de que a Constituição hoje em dia ela só envolve o Estado e o cidadão, numa ligação de direitos e deveres. Porém, hoje em dia existe um terceiro ator, que são esses agentes privados, que plataformas e outros, que detêm muitas vezes maior poder do que o próprio Estado sobre as nossas vidas. Então, o importante nessa discussão do constitucionalismo digital é fazer com que toda a rede de relações entre os cidadãos e o Estado abranja também esses novos atores privados, para que nos espaços públicos que nós transitamos, haja a possibilidade de que os direitos fundamentais como liberdade, privacidade das pessoas seja preservada. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, no direito civil propriamente dito, o grande bastião de defesa do ser humano diante dessa nova situação, que são as tecnologias digitais emergentes, é a responsabilidade civil. E por que a responsabilidade civil? Porque, tradicionalmente, Laura, a responsabilidade civil ela é o local de qualquer ordenamento jurídico do Brasil, de qualquer local do mundo, onde tudo que há de errado é canalizado. Então, todas as vezes que tem uma disfuncionalidade num sistema, é a responsabilidade civil que é chamada para solucionar. O que vivemos hoje que não vivíamos na época dos nossos pais? A responsabilidade civil só era chamada para tratar de descumprimento de contratos, violação de propriedade. Só que hoje a responsabilidade civil ela ampliou os horizontes, porque para além dessas discussões de quebra de contratos e por aí vai, hoje a responsabilidade civil ela tem que tratar de violação de direitos da personalidade, de lesões a direitos fundamentais. E naquilo que nos interessa hoje aqui, em todos os danos que as tecnologias digitais emergentes e os algoritmos podem nos causar. Por isso que a responsabilidade civil é a arena hoje em que todas as legislações do mundo se preocupam em tratar e regular a responsabilidade civil. Como fazer isso contra sistemas, digamos assim, plataformas, que não tem sujeito determinado, né? Quando a gente fala de algoritmo, se responsabiliza quem? Quantas pessoas fazem aquele algoritmo funcionar? Sim, esse é um dos grandes desafios, é uma das lacunas que a responsabilidade civil tem hoje, Laura. Por quê? Porque a responsabilidade civil ela foi feita para tratar de danos causados pelo ser humano. Então, todas as situações dos danos que nós causamos, elas normalmente são enviadas a três formas de resolução. A responsabilidade civil subjetiva, ou seja, a pessoa se responsabiliza porque ela praticou um ilícito culposo, atropelou alguém na rua. A segunda, a responsabilidade civil objetiva, que é aquela pela qual alguém se responsabiliza independentemente de culpa, porque essa pessoa exercita uma atividade de risco inerente, uma mineradora, uma siderurgia. E uma terceira responsabilidade é a responsabilidade pelo fato de outrem. Então, um pai se responsabiliza pelo dano que seu filho causou contra o terceiro. O patrão
pelo dano que seu empregado causou contra o terceiro. Muito bem, em matéria de responsabilidade algorítmica, isso não funciona. E por que não funciona? Porque até hoje as pessoas que escrevem sobre isso, legislam sobre isso, elas não sabem se deve tratar o algoritmo como uma coisa, uma ferramenta, se devem tratar o algoritmo como um empregado. Então, o algoritmo ele está cumprindo ordens que um ser humano envia, e o ser humano ele se responsabiliza porque o algoritmo ele agiu como se fosse o seu empregado, enquanto outros pensam que o algoritmo ele deve ser responsabilizado por si só. A tecnologia ela deve ser personificada porque ela está agindo por conta própria. Então, nós temos essa lacuna hoje em dia de onde enquadrar a responsabilidade civil algorítmica. E por que isso? Porque ela, ao contrário do ser humano, ela é imprevisível. O aperfeiçoamento dela se dá de uma forma muito rápida e, infelizmente, por vezes, ela é incontrolável. Então, é um problema muito atual. O que apontam os reguladores, os legisladores, né? O Ministério Público? O que o Ministério Público entende que deva ser, como deva ser essa responsabilização? A tendência hoje, Laura, não só no Brasil, mas na Europa, se chama risquificação. Risquificação significa o seguinte, o legislador, ele criar regulações estabelecendo se aquela tecnologia ou aquele aplicativo, ele é de alto risco, de baixo risco ou de risco proibido. Por exemplo, aquelas tecnologias que hoje em dia nós vemos na China que são de classificação social. Vale dizer, se o sujeito ele não fala mal do partido político, se ele não joga lixo na rua, se ele não arruma confusão com os vizinhos, ele tem uma nota boa, o filho dele pode estudar na escola pública, ele pode viajar de avião para o exterior. Esse tipo de aplicativo de risco social, ele em países como o Brasil, ele é inaceitável, porque ele gera discriminação, ele ofende nossas liberdades. Agora, tem outros algoritmos que esses efetivamente podem ser perigosos, podem causar violação a direitos da personalidade, exemplo, algoritmos de vigilância, mas eles são necessários socialmente, em termos de segurança pública. Então, eles são aceitos, Laura, mas aí existe uma responsabilidade objetiva sobre quem o cria e uma grande governança, uma série de medidas para que esses riscos eles sejam minimizados. E por aí vai. Então, essa questão da risquificação hoje é uma tendência. Mas, só para terminar, o direito é tartaruga, a ciência é lebre. Enquanto o jurista demora anos para pensar em uma coisa, a ciência de hoje para amanhã já criou um risco novo. Então é muito importante que essas regulações sejam flexíveis para que elas possam o tempo inteiro se atualizar diante dessas novas tecnologias. Assim como está sendo atualizada a inteligência artificial, que foi anunciada há tão pouco tempo, né? 2023, e já houve uma evolução enorme. Existe uma porção de aplicativos, de ferramentas de inteligência artificial agora disponíveis. Como fazer esse acompanhamento, né? Como é que essas regras vão ser criadas ou já estão sendo criadas? Esse talvez seja o ponto-chave. Porque quando se fala em responsabilidade civil, o que as pessoas pensam? Caio ajuiza uma ação contra Tício, isso é o tradicional, pleiteando uma indenização porque o Tício causou um dano a ele, seja um dano econômico, seja um dano existencial. E aí vai o senhor juiz e fixa uma indenização. Isso nós chamamos de função compensatória da responsabilidade civil, ou seja, a responsabilidade civil, ela tenta restituir a vítima a uma situação semelhante ao que ela estaria se o dano não tivesse ocorrido. É indenizá-la. Isso não funciona com a inteligência artificial. Por quê? Porque, em relação à responsabilidade algorítmica, muito mais importante do que compensar danos que já aconteceram é prevenir ilícitos. É evitar que esses danos eles aconteçam.
Então, hoje, os grandes estudos, eles não estão focados numa palavra que em inglês se chama liability, ou seja, obrigação de indenizar. Hoje, todo o olhar do Ministério Público, da magistratura e da doutrina está em uma coisa chamada accountability, ou seja, em um dever que existe de quem coloca essas tecnologias de prevenir ao máximo a coletividade e evitar que esses danos aconteçam. Então, um exemplo simples, se um sujeito ele está treinando uma machine learning, uma deep learning, antes dele colocar esse produto no mercado, esse aplicativo, a gente tem que saber como é que ele treina isso. Ou seja, ele mitiga riscos, quais são exatamente as normas de governança e compliance que ele está seguindo. Então, todo esse arcabouço, Laura, protetivo, é justamente para que quando o ser humano entre em contato com a tecnologia, haja uma mitigação desses riscos. Mas há um movimento muito grande das big techs, dos fabricantes de inteligência artificial, contrária a essa regulamentação, né? Por interesse econômico, interesse político. Como é que está esse confronto aí de forças? É verdade. Hoje, no Brasil, principalmente, essa é uma discussão quente, porque envolve o parlamento, que já deveria ter criado uma legislação para 2025 que corresponda às necessidades, às demandas dos tempos atuais, porque o Marco Civil da Internet, que já tem mais de 10 anos, era uma lei muito boa, mas de 10 anos para cá, as plataformas, elas passaram a se conduzir de uma forma muito mais intrusiva sobre os nossos direitos fundamentais do que eram anteriormente. E, por outro lado, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele tratou de, num julgamento recente, estabelecer determinadas regras a respeito da notificação desses ilícitos pelos cidadãos para, de alguma forma, remediar essa situação. Eu, Nelson, pessoalmente, Laura, eu entendo que o melhor caminho seria a chamada autorregulação regulada. O que é isso? É deixar com que as plataformas elas possam, dentro dos seus espaços, ter as suas regras de como administrar o relacionamento entre os cidadãos e a plataforma e entre a própria comunicação entre os cidadãos lá dentro, mas que também haja uma regulação do poder público estabelecendo limites de moderação, limites de conteúdo. O que é aquilo que é completamente inadmissível, mas sempre lembrem, preservando em primeiro lugar a liberdade de expressão. A mesma liberdade de expressão que eu tenho na rua, eu penso que eu tenho que ter também nas redes sociais. Com o cuidado de sempre se pensar que as redes sociais são muito mais velozes e que certos danos podem atingir determinadas pessoas de uma forma muito mais intensa, a sua honra, a sua privacidade, mas, acima de tudo, preservar a liberdade de expressão. Considerando que um sistema de inteligência artificial completamente autônomo possa virar realidade, né, em breve, né, a gente está falando dessa velocidade de desenvolvimento da tecnologia, a imprevisibilidade da conduta desse sistema gera uma porção de questionamentos, né? Como, por exemplo, quem que deve reparar as vítimas que venham a sofrer danos injustos cometidos pela inteligência artificial, né? O desenvolvedor, o fabricante, o operador, ou o usuário final, ou todo mundo? Também é uma outra questão que está em nossa pauta, Laura, porque atualmente a solução aparentemente correta é uma responsabilidade solidária. Existe uma previsão nisso num PL que está hoje em andamento no Congresso, já passou pelo Senado, está na Câmara dos Deputados, onde determinados aplicativos seriam considerados como produtos, então haveria uma responsabilidade solidária dos fornecedores, fabricante, o comerciante, o criador, em certa medida, em casos excepcionais, o próprio adquirente dessa tecnologia. Mas o que acontece? Existem certas situações,
e pense, isso não é raro, que você sofre um dano algorítmico e você não consegue encontrar quem é o autor desse dano. Por quê? Porque muitas vezes esse dano foi causado por um hacker, esse dano foi causado por um terceiro insolvente, um fabricante de fundo de quintal, e aí a vítima ela não é ressarcida. A vítima simplesmente ela não recebe uma compensação. Então, uma saída para essas situações é que existam fundos públicos e seguros obrigatórios que possam, de alguma maneira, oferecer compensações mínimas a essas pessoas. Porque no imaginário coletivo, todo mundo pensa que quando sofre um dano causado por essas tecnologias, quem vai indenizar é o Bill Gates, é o Zuckerberg. Todo mundo pensa, mas não, isso aí é uma exceção. Porque, na verdade, até, sem querer fazer defesa por um lado ou outro, são eles que normalmente mais gastam com aparatos de segurança, são eles que mais testam os seus aplicativos para evitar esses danos. Mas, em muitos casos, os danos que nós sofremos são danos anônimos. E é muito difícil encontrar um nexo causal entre o dano que eu sofri e quem causou. Esse nexo causal é fluido. E ainda é possível alegar que deu um bug, né? Foi o algoritmo, um erro no algoritmo que gerou esse dano? Pode, claro. Imagina uma cirurgia robótica, o sujeito está lá sofrendo uma cirurgia, o robô Da Vinci falha, tem uma perfuração do abdômen do sujeito em plena cirurgia, e o hospital alega o quê? Não, foi ali um hacker que penetrou no sistema, causou uma pane no hospital e ali a máquina saiu do controle. Não estou dizendo que esse é um argumento que dará certo, mas essa alegação de fato de terceiro, de fortuito, ela é comum, ela faz parte desse jogo. Então, o que eu penso, Laura, é que hoje em dia nós temos que tomar cuidado com essa ideia de que em algum momento a inteligência artificial nos substituirá completamente. É sempre importante que o legislador ele coloque o ser humano à frente. Por mais evoluída que seja a inteligência artificial, tem que haver um ser humano na supervisão, até para que a vítima, aquela pessoa que sofreu um dano, ela possa obter uma explicação, para que essa inteligência artificial ela seja transparente, controlável, alguém possa dizer a razão pela qual você sofreu um determinado dano. Então, a inteligência artificial ela não é um protagonista, ela é um apoiador que está ao nosso lado para a tomada de decisões, mas sem ocupar o nosso local. Por enquanto, não é possível auditar esses caminhos tecnológicos percorridos por um sistema de inteligência artificial, por exemplo, para entender por que determinado erro ocorreu. É possível isso? A gente está numa terra sem lei, por enquanto. Lei. Nos sistemas mais complexos, hoje em dia, né, na inteligência, no que a gente fala, né, dos LLM, desses modelos de linguagem da inteligência generativa, que é muito evoluída, que é capaz de criar imagens, textos maravilhosos em vários segundos, nós estamos numa situação que existem diversas camadas neurais e que a nossa possibilidade de compreensão do que está acontecendo ela é muito baixa. Por isso que, ao lado de uma responsabilidade civil tradicional do juiz de direito e ao lado de uma accountability, que é essa governança, o compliance, cada pessoa que esteja diante de uma situação de lidar com uma inteligência artificial, ela seja capaz de receber essa chamada explicabilidade. Alguém seja capaz de explicar a ela o que está acontecendo. E isso, hoje em dia, Laura, é muito perigoso num fenômeno que chama perfilização. O que é perfilização? Você mora num determinado bairro da cidade e vai pleitear um crédito por uma hipoteca de um imóvel ou por um seguro. E o seu crédito é negado porque a inteligência artificial entendeu que as pessoas que moram ali, naquele determinado bairro, elas têm um índice de inadimplência muito alto. Então, você é colocado em determinado perfil. Você não é mais classificada como ser humano, Laura.
Você deixa de ser um ser humano e você passa a fazer parte de uma massa sem ter uma explicação. Mas por que eu, Laura, que sempre paguei minhas dívidas em dia, eu tive essa negativa desse crédito? Então, a explicabilidade ela é fundamental para que o ser humano mantenha um mínimo de controle sobre as relações que ela tem com os algoritmos. Mas mesmo assim, a gente corre o risco de ser como um leigo que vai numa oficina mecânica e o mecânico fala é a rebimboca da parafuseta e você não entende o que é. É verdade, porque o que hoje nós brincamos, Laura, é que às vezes você vai recorrer de uma decisão da inteligência artificial e quem vai decidir isso não é um ser humano, é um tribunal de inteligência artificial. Os 5 outros algoritmos vão dizer se aquele algoritmo de trás estava certo ou se ele estava errado. E isso é uma cadeia sem fim. Então, aí que está a necessidade do legislador, ele ser rápido, justamente para que haja uma defesa da dignidade da pessoa humana e que o ser humano não seja despersonalizado nessa selva. E como é que a gente está nesse caminho para a regulamentação? A gente pode seguir o que a União Europeia determinou, por exemplo? Tem projetos em andamento nesse sentido? Sim, a União Europeia tem uma regulamentação muito recente, de 2024. Por que nós devemos tirar vantagem disso? Porque eles discutiram isso por anos, foi uma discussão madura. E a nossa Comissão de Inteligência Artificial, que foi formada no Senado, conduzida pelo senador Rodrigo Pacheco, trabalhou muito bem esses pontos. É claro que nós adaptamos para as peculiaridades do direito brasileiro. Então, no direito brasileiro, nós temos um Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos que separar quais são aquelas situações que se relacionam com o Código Civil e aquelas que se relacionam com o Código de Defesa do Consumidor. Existem ainda, Laura, situações no nosso projeto de lei que são um pouco duvidosas. Por exemplo, quer-se criar uma agência, uma autoridade para dizer onde há risco da atividade ou não, ou seja, para classificar as novas tecnologias. Seria uma agência reguladora, como é a Anvisa, a Exatamente, Anatel, eu tenho um pouco de receio. E aí, como é que se dá poder a essa autoridade, a essa agência? Como é que ela vai ser constituída para lidar com essas questões tão dinâmicas? O medo da politização sempre existe por aí. Mas, no geral, é uma lei que merece aprovação muito bem desenhada. É preciso que tenha alguém bastante técnico para, talvez, apontar, né, o que pode ser uma questão, no caso de dano, né, de onde teria vindo esse dano. Exatamente. Nós precisamos de respostas técnicas, até porque... Para não deixar na mão de um juiz que possa não entender isso. Exatamente, até porque juízes, diante de conceitos abertos, de cláusulas gerais, ele tende a usar o quê? A discricionariedade dele. Ele começa a pensar com base... o quê? Nas suas vicissitudes, na sua ideia de vida. Então, tem que haver uma regulamentação muito precisa para que os magistrados eles tenham caminhos certos a seguir. Um bom exemplo que nós temos é a LGPD. Existem críticas, sim, mas a LGPD é uma lei que deu muito certo e funciona de uma maneira, na prática, efetivamente, muito positiva e salutar. O senhor estava citando aí, por exemplo, a Lei de Defesa do Consumidor. Outras leis da nossa legislação podem ajudar a amparar essa regulamentação, né, de alguma forma. Podem. Um exemplo de uma lei que está por sair, Laura, agora, é o Estatuto da Criança e Adolescente Digital, vulgo Lei Felca. Veio toda essa questão e rapidamente, diante desses eventos, houve um projeto que foi muito bem feito, que estava meio que engavetado, e agora está em fase de urgência para aprovação. Porque o nosso ECA da década de 90, ele é o ECA que protege as crianças e adolescentes analógicos. Então, agora a gente tem que dar um up-to-date aí para trabalhar essa esfera digital, até porque são as pessoas mais vulneráveis. Basta você ver, Laura, a questão das bets, essas apostas digitais, que hoje mobilizam não só adultos, mas mobilizam nossos jovens, criando transtornos psíquicos de toda a ordem. Quantos e quantos jovens, muitas vezes, não têm
capacidade financeira de ingressar na faculdade porque, por uma falta de consciência digital, de educação digital, despenderam todos os recursos nessas apostas. É uma epidemia. Infelizmente, muitas vezes o Congresso não está mobilizado para essas questões que são tão urgentes, tão importantes, né? O senhor citou o projeto do senador Rodrigo Pacheco. Há algum grupo trabalhando dentro do Congresso exatamente para essas questões que vão surgir com o uso da inteligência artificial? Sim. Eu, por exemplo, participei de audiência pública no Senado. Agora nós tivemos novas audiências públicas na Câmara dos Deputados a respeito dessa lei. Há ainda a possibilidade de aperfeiçoamentos e até porque, voltando à inteligência generativa, a questão está evoluindo de uma determinada forma que algum desenvolvedor pode criar uma inteligência generativa de baixo risco, muito interessante, mas como a inteligência generativa, Laura, ela é facilmente adaptável. Uma pessoa mal intencionada pode transformar aquilo num aplicativo de grande risco para a sociedade. Então, é muito interessante que daqui a um ano, momento em que essa lei venha a ser aprovada na Câmara ou sancionada pelo presidente, ela possa ter toda essa dose de flexibilidade, porque segurança jurídica hoje em dia não é imutabilidade, é flexibilidade para lidar com essas novas situações. Essas leis sejam adaptáveis. Isso é muito importante. Muito obrigada pela entrevista. Boa estadia, né, para a Semana do MP. Nada, muito obrigado. E à disposição sempre quando nós tivermos um bom papo como esse. Ótimo, volte sempre. Obrigado. E a você que está nos assistindo, obrigado pela audiência. Confira as outras entrevistas da Semana do Ministério Público 2025 aqui no nosso canal do YouTube, mpmg.oficial. Acompanhe sempre as notícias do Ministério Público de Minas pelo nosso site, pelas nossas redes sociais da internet. Até breve.